Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos dar início agora ao capítulo 2, onde nós iremos falar sobre a questão de resolução de equação de segundo grau com uma incógnita. E no primeiro nós vamos falar sobre equações incompletas, isto é, só tem A e B ou A e C. Você já sabe que resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, que é o conjunto de solução em um conjunto universo dado, que pode ser números naturais, números inteiros, números racionais, números reais. Então, na resolução das equações incompletas do segundo grau, usaremos a fatoração e estas duas propriedades importantes dos números reais. Primeira propriedade, sendo x e y dois números reais quaisquer, e x vezes y igual a zero, então x é igual a zero ou o y é igual a zero. Porque se o x for zero, 0 vezes y vai dar zero. Se o y for zero, x vezes zero vai ser igual a zero. Segunda propriedade, sendo x e y dois números reais quaisquer, e x elevado ao quadrado igual a y, então x é igual a raiz quadrada de y, que é a raiz positiva quadrada de y, ou a raiz quadrada negativa de x. Observe que o sinal de menos está fora, não está dentro do radical. Porque se ficar dentro do radical, nos traz a raiz quadrada no conjunto dos números reais. Então, resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Observe que nós temos o termo A e o termo B. Não temos o termo independente, que é o termo C. Então, acompanhe a situação a seguir. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Representando por x o número procurado, podemos escrever a equação. X ao quadrado igual a 3x. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Porque para resolver a equação do segundo grau, tem que pegar todos os termos e passar para o primeiro membro igual a zero. Então, como 3x está adicionando o segundo membro, ele é transportado para o primeiro e ele vai subtrair, vai fazer a operação inversa. Então, x ao quadrado menos 3x igual a zero, que é a forma reduzida. Como tem x aqui, eu coloco ele em evidência. Aí x ao quadrado dividido por x, fica x. Menos com mais fica menos. 3x dividido por x, só sobra o 3. Então vai ficar x que multiplica x menos 3 igual a zero. Que é colocamos o x em evidência. O que é colocar em evidência? É você observar o termo que está, qual o elemento que está em todos os termos. Aí ele coloca em evidência e faz a divisão. Pela propriedade dos números reais, temos x igual a zero, no caso o termo que está fora é igual a zero. Então, sempre, quando só tiver A e B, uma das raízes sempre será igual a zero. Ou x menos 3 igual a zero, como está subtraindo o primeiro membro, vai passar para o segundo adicionando. Então, é a outra raiz da equação. Então, o número procurado é zero ou 3. Resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Agora, observe aqui, ó. Temos o termo A e o termo C, que é o termo independente. Não temos o termo B. Ó. Acompanhe as situações a seguir. A medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Indicando por x a medida do lado dessa praça, podemos escrever a equação. X ao quadrado é igual a 144. Então, x é igual a, como está a potência no primeiro membro, ele vai transformar em radiciação no segundo membro. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. Por que raiz quadrada? Porque o expoente aqui é 2. Ó. Se fosse um 3, seria raiz cúbica. Então, x é igual, como a raiz quadrada de 144 é 12, então x é igual a mais ou menos 12. Então, ou 12 positivo ou 12 negativo. Saiba que, utilizando a notação x é igual a mais ou menos raiz quadrada de a para representar x é igual a raiz positiva da raiz quadrada de a ou a raiz negativa de a. Como a medida do lado não pode ser um número negativo, então a solução x igual a menos 12 não serve para o problema. Logo, a medida do lado da praça é 12 metros. Então tá aqui, ó, são dois exemplos de equações incompletas, que se isso acontecer, podemos resolver através de fatorações. Quando tiver A e B, vai ser pela fator em evidência. Quando na equação tivermos A e C, aí será pela extração da raiz quadrada. Tá? Então, esses são dois exemplos de equações incompletas
que podemos resolver através de fatorações.